Pouco tempo depois, o som das folhas mortas esmagando sob os seus pés parou, e o caminho de terra deu lugar a uma estrada de asfalto gasto. A estrada levava a um túnel que passava sob a rodovia, o que teria tornado a viagem mais rápida e fácil se não estivesse bloqueado. James continuou seguindo a estrada, que se curvava e seguia ao longo do rio, finalmente chegando à rua principal da cidade. James pegou o seu mapa e o examinou. Aparentemente, ele estava na Sanders Street, que se localizava no lado leste da cidade. Se continuasse seguindo a oeste dali, deveria chegar ao centro de Silent Hill. Os passos de James ecoavam ameaçadoramente enquanto ele seguia pela rua vazia. Na verdade, seus passos eram os únicos sons que ele escutava. Nenhum dos barulhos normais de uma cidade movimentada parecia estar presente. Claro, era uma cidade bem pequena, mas esse tipo de silêncio não lhe parecia natural. E com o local coberto com tanta névoa, seria muito difícil conseguir ver algo caso alguém tentasse dirigir através da cidade. Fazia sentido que as escolas e o comércio estivessem fechados e que as pessoas estivessem escondidas em casa esperando o tempo melhorar. Sendo assim, suas chances de conseguir um táxi pareciam pequenas. Pelo lado bom, mesmo que tivesse que andar, o parque ficava localizado a apenas meia hora de distância. Ele ainda estava preocupado com Mary e esperava que onde quer que ela estivesse permanecesse lá. Assim, toda essa jornada não seria em vão. Quando James se aproximou do cruzamento na rua Lindsay, avistou algo perturbador. Uma larga mancha de sangue corria por toda a calçada, como se tivesse sido pintada por uma escova gigante. James recuou, em choque. Avistar algo tão intimamente ligado à morte lhe abriu feridas emocionais. Ele ficou sem reação por um momento, com os olhos fixos na mancha vermelha. Pela aparência, parecia ser recente. Era óbvio que um crime terrível havia sido cometido sob o manto da neblina, mas não importava para onde olhasse, ele não via vestígios da vítima. Não parecia que ela havia sido levada para o hospital, pois, se esse fosse o caso, a polícia teria interditado a área. Seus pensamentos foram interrompidos pelo som de passos, como pés descalços batendo contra a calçada. Olhando adiante, James avistou uma figura humana borrada saindo das profundezas do nevoeiro. Ei, espera! James começou a ir atrás da figura. Desde que perdeu a sua esposa, ele sempre ficou indiferente ao resto do mundo. E por mais que quisesse apenas ir embora e esquecer que viu a calçada manchada com sangue, isso era algo que simplesmente não poderia deixar passar. Não havia maneira de se convencer a abandonar alguém que provavelmente estava morrendo, dada a quantidade de sangue deixada para trás nos rastros da pessoa. Não importava o quanto James gritasse ou chamasse por ela, a pessoa em fuga não parava. Talvez estivesse achando que James era seu agressor. Apesar do andar cambaleante da figura, ela se movia de forma rápida, e a distância entre os dois aumentava ainda mais a cada passo. Conforme fugia, um rastro de sangue salpicado era deixado na estrada atrás deles, indo do norte ao final da rua Lindsay, então virando para a direita. A trilha então seguiu na direção nordeste pela Avenida Nathan, a estrada principal que levava para fora da cidade. James foi parar em uma estrada de terra, alinhada em ambos os lados com um emaranhado de cercas de arame farpado, como um canteiro de obras, levando a um túnel ainda em construção. Não havia um trabalhador sequer à vista. A figura que ele estava seguindo também estava longe de ser encontrada. De repente, um estrondo ecoou da entrada do túnel. Esse lugar havia sido construído para sair da cidade, e a única coisa que bloqueava o caminho era um pedaço de madeira cravado na entrada do túnel, formando uma barricada rudimentar, da qual era muito fácil passar. No chão havia um pequeno rádio portátil. Ele provavelmente pertencia a algum dos trabalhadores da construção civil para que pudesse ouvir músicas enquanto trabalhava. Mas, por qual razão deixaria o seu rádio para trás? James apertou o botão ligar. Instantaneamente, o rádio soltou um barulho ensurdecedor, que não apenas feria os seus ouvidos, mas também lhe causava uma sensação estranha. Eu não toquei no volume, mas a estática continua aumentando. Um som de pés andando sobre escombros e destroços se intensificou. Das profundezas do túnel surgiu uma figura incomum que certamente não era humana. James observou o que era.